Hello students, how are you? Fine. Bom, hoje estou fazendo a gravação desse vídeo explicativo para vocês sobre modal verbs, que é esse assunto que está inserido aí no livro de vocês. Então, através dessa aula, através dessa explicação, vocês vão poder entender melhor e desenvolver essas atividades que eu vou estar passando para vocês no nosso livro didático, ok? Então, vamos falar hoje sobre modal verbs, que são os verbos modais, tá? E eu coloquei aqui para vocês uma pequena explicação para que vocês possam estar entendendo melhor sobre esse assunto gramatical, tá, turma? Então temos aqui, ó, o que vem ser. São verbos auxiliares que acompanham os verbos principais para expressar uma ideia em particular. Ou seja, turma, a gente vai usar o modal verbs numa frase e essa frase vai ter que conter um verbo principal, que é aquele verbo que vai dar ação a essa frase. Então, a gente vai usar o modal verb só para acompanhar, vai ser um verbo auxiliar, tá? Mas cada um desses verbos modais, ele tem a sua característica própria e tem o seu uso diferenciado um do outro. E a gente vai ver aqui a partir de agora, nessa aula com vocês, tá bom? Eles possuem mais de uma função de transmitir uma ideia pragmática do que nos indicar algum aspecto gramatical. Ou seja, ele vem dar uma ideia do que possa ser e do que possa ser usado, tá? E aprender esse uso dos modais verbos significa prestar atenção no sentido que eles vão ser atribuídos, ou seja, vai ter o verbo principal, que ele vai estar indicando uma ação. Mas o que vai dar sentido realmente a essa frase vai ser como você vai utilizar esse verbo modal, ok? Esse modal verb. Então, temos aqui também várias outras definições que eu busquei para vocês, para estar explicando da melhor forma. Aí temos aqui, ó. Modal verbs é uma classe especial de verbos auxiliares da língua inglesa, que possuem características próprias e não seguem algumas regras de gramática comuns como os outros verbos. Ou seja, uma das características que vocês vão ver logo após aqui no slide é que o verbo modal, ele não vai fazer nenhum tipo de alteração, singular ou plural, ok? Ele vai permanecer na sua forma escrita, tanto se a frase for estar no plural ou não, ok? Então, ele vai ser escrito da mesma forma. Ele não vai ter flexão de número e nem de gênero e também nem de acordo com os pronomes ou os sujeitos que vão estar aí nessa frase, tá ok, turma? Então, vamos passar aqui para esse outro slide. Então, temos aqui, ó, quais são os modal verbs e sua finalidade. Então, vamos ver aqui de uma forma mais individual, para que vocês possam entender cada um deles e cada uso deles, ok? Então, nós temos como verbos modais os modal verbs can, may, might, should, must, have to, could, ought to e should, entre outros. Nós, na verdade, ainda temos outros, mas nós não iremos trabalhar com eles agora, tá ok? Então, se eu conseguir trazer os outros, pode ser posteriormente. Então, temos aqui, ó, muitas vezes eles exprimem e eles têm como uma função social. São usados quando queremos exprimir sobre alguma coisa a ideia de algo, que se é possível ou não fazer, ou se é necessário, tá certo? Também podemos utilizá-los para solicitar permissão, para dizer que é proibido, para algum tipo de habilidade que nós temos, uma capacidade, um conselho ou sugestão. Ou seja, turminha, cada um deles nós vamos estar usando e utilizando para exprimir alguma dessas funções aqui que estão escritas aqui no slide para vocês, tá? Eu fiz esse resumo que é para vocês entenderem melhor como é que vem se tratar o uso. Então, se eu quiser pedir uma permissão, eu vou utilizar um verbo modal juntamente com o verbo principal para que eu possa exprimir a ação que eu vou estar desejando fazer, tá certo? Que eu vou estar solicitando a permissão para que seja feita. Muitas vezes, quando a gente estuda lá no fundamental, os professores de inglês, a gente começa a ensinar os alunos como pedir permissões para algumas coisas, tais como banheiro e beber água. Então, a gente vai dizer, can I go to the drink water? Eu posso ir beber água?
Can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Então, esse can, ele já está sendo utilizado aí para solicitar permissões de alguma ação que eu estou desejando fazer, tá ok? Ou então, quando é proibido, como eu, professora, vou dizer que você não pode, que eu não vou lhe dar permissão de fazer isso, de ir ao banheiro ou de ir beber água. Então, eu vou falar, no, you can go to the drink water. Não, você não pode ir beber água, tá certo? Então, esses verbos aí, eles são, as suas principais características são para essas solicitações de permissões, de proibições. Habilidade. Habilidade vem ser aquilo que, por exemplo, se você tem uma habilidade de tocar instrumento musical, uma habilidade de cantar, então nós vamos utilizar também esse modal verbs para exprimir essa ação que você sabe fazer, tá ok? Então vamos passar um pouquinho aqui adiante. Agora nós temos aqui características dos modal verbs. Então temos aqui, ó, primeiramente é importante destacar que os modal verbs sempre acompanham o verbo principal de uma frase. Por exemplo, turma. He can fly, ele pode voar. Então, esse can aí, ele está acompanhado do verbo principal. Fly aí, que é o verbo voar, ele está aí como um verbo principal. E esse modal verbs, ele está acompanhando esse verbo principal dessa frase. É uma frase curta, mas que é uma frase completa que está dando sentido. Ele tem um sujeito, que é o he, ele tem o can, que é o modal verb, e ele tem o fly, que é o quê? É o verbo principal dessa frase. Nesse exemplo, can é o verbo modal e fly é o verbo principal, que se apresenta na sua forma base, isto é, no infinitivo sem a preposição to. Sem a preposition to. Então, quando a gente vai falar que o verbo ele está no infinitivo, turma, o infinitivo é quando a gente vai dizer, a gente sempre utiliza o to e o verbo para informar que esse verbo está no infinitivo. Nesse caso, quando a gente vai transformar nessa frase, a gente vai tirar essa partícula to e vai colocar só o verbo sem nenhuma, digamos assim, na forma infinitiva, ele não está sendo conjugado em nenhuma forma. Então, ele está aí como se fosse, digamos assim, um verbo sem conjugação, tá bom? Então, ele está aí na sua forma infinitiva, ok? Isso se tratando do can, né? Eu tenho uma outra composição aqui que eu vou ler para vocês. O can é utilizado para dizer que algo é permitido ou possível, que alguém possui permissão ou está habilitado a realizar certa ação. Então, nesse caso aí, é como se esse sujeito dessa frase dissesse que ele tem o quê? Ele tem uma permissão para voar, ou ele tem o quê? Uma habilidade. O can também pode ser utilizado tanto como permissions, ou abilities, que são as habilidades, tá ok, turma? Então, vamos aqui passando. Temos aqui outras características. Continuações das características de alguns verbos. Diferentemente dos outros verbos, os verbos modais não são flexionados. Aquilo que eu falei anteriormente, a gente não vai flexionar esse verbo. A gente não vai colocar ele em singular, em plural. A gente não vai flexionar de acordo com o seu sujeito, que está sendo o interlocutor dessa frase, ok? A gente vai permanecer, eles não têm nenhum tipo de flexões, além de ser afirmativa ou negativa, entendeu? Fora isso, ele não flexiona em gênero, número e nem em grau, ok? Nem quanto a pessoa, com exceção do have to, tá ok? Então, temos aqui o example. I can cook very well. Eu posso cozinhar muito bem. You can cook very well. Você pode cozinhar muito bem. He can cook very well. Ele pode cozinhar muito bem. Eu utilizei a mesma frase, mudando aí apenas os sujeitos dela, para que vocês possam entender que eu não flexionei esse verbo modal, tá? Então, ele permaneceu em sua única forma. Não foi flexionado de acordo com o sujeito, de acordo com a pessoa, de acordo com o pronome. Ele não vai ser flexionado. Aí eu coloquei uma observação, isso se repete em todas as outras pessoas do discurso. Se eu fosse utilizar todos os pronomes pessoais, né, personal pronouns, eu não iria flexionar o modal verbo de nenhuma forma.
certo? Então, temos isso aí, é uma das principais características que vocês devem fixar no estudo de vocês. Então, nós temos aqui, eu coloquei mais um pouquinho sobre eles, para que vocês possam estar entendendo da melhor forma possível. Os modal verbs servem para modalizar o discurso revelando a intenção, o sentimento de quem fala. Podem expressar uma atitude mais ou menos forte, por exemplo, Teacher, may I go to the bathroom? Observem, bem aí, foi aquilo que eu vim falar no início e que agora eu já vou fazer dois tipos de discursos com esse modal verbs. May I go to the bathroom? Professor, posso ir ao banheiro? Observem que eu utilizei aí o may. Agora vamos utilizar o can. Teacher, can I go to the bathroom? Professor, posso ir ao banheiro? Então, observem que a gente mudou o modal verbs. Nós utilizamos na primeira frase o may e na segunda o can. Mas a gente, à primeira vista está sendo feita da mesma forma, a mesma frase, né? Então, vamos entender o porquê que um se escreve may e o outro escreve can. Nas duas frases, temos a presença de um verbo modal. Can, poder. May, poder, ter permissão. Embora no português eles tenham o mesmo sentido, em português está no mesmo sentido, mas o que diferencia é em inglês. Eles apontam para intenções diferentes em inglês. Nas duas frases, os verbos modais referem-se a pedir permissão. No entanto, o verbo may, turma, ele é mais formal. É aquela permissão que a gente vai, digamos que pedir com mais educação, com mais formalidades, que a gente vai poder utilizar com professores, com direção, com coordenação, entendeu? Aí com mais educação. E já o verbo can é para indicar pedir permissão, mas não tem formalidades. Então é aquilo que a gente você pode falar com seu colega, com seu primo, com seu irmão, tá? Mas, por exemplo, se fosse em casa, você fosse falar com a família, com a sua mãe ou com seu pai, você teria que ter a formalidade, você iria pedir com o may. Já com os irmãos e com os primos, você iria pedir com o can, que é já uma forma mais informal de estar solicitando essa permissão, certo? Então, vamos aqui continuar. Então, quando e como usar os verbos modais ou modal verbs? Neste tópico, explicamos os usos dos verbos modais, de acordo com a semântica que eles possuem. Essa semântica, turma, é de acordo com as características gramaticais que cada um deles possui, que possibilita a compreensão da intenção ou do sentimento que se quer expressar em uma determinada situação. Então, cada um deles tem uma situação diferente, uma explicação e um uso diferenciado. Tem os de probabilidade. Nós podemos usar na probabilidade could, may, might, must e can't, usados no passado, no presente e no futuro. Esses verbos modais demonstram os graus de certeza que queremos expressar, variando entre certeza absoluta, que é o must, e o can't. Quando temos algum tipo de evidências e incertezas totais, nós podemos utilizar o could, may e might. A diferença entre must e can't está na certeza afirmativa e negativa, ou seja, o must é quando nós temos uma certeza afirmativa e o can't é quando a gente tem uma certeza negativa. É até meio diferente de falar dessa forma, mas é quando você tem certeza que aquilo não é certo, que aquilo não é uma probabilidade. Aí a gente vai ter que utilizar o can't, ok? Aí temos aqui a continuação. Temos aqui, ó, usa-se must para falar que algo é bem provável, certeza afirmativa. E o can't para algo improvável, uma certeza negativa, aquilo que eu já expliquei no final do slide anterior. Para falar sobre algo no passado, utiliza-se o verbo modal mais o have, verbo, mais o verbo no particípio passado. Então, aqui, turma, nós vamos ter a presença de dois auxiliares e um verbo principal. Quem vem ser os auxiliares? O verbo modal mais o have. E quem vem ser o verbo no particípio é aquele que você vai inserir para indicar uma ação que vai ser expressa nessa frase.
Exemplo, they may come by car. Eles podem vir de carro. Aqui é uma incerteza. E uncertain é uma incerteza. Carlos talk about Júlio. He must know him. E aqui é uma certeza. Carlos fala sobre Júlio, ele deve conhecê-lo. Entendeu? Então nós temos os dois exemplos aí. Incerteza e certeza. Temos aí também o uso sobre permissões ou solicitações respeitosas, que é aquilo que eu falei sobre permissões educadas, formais, entendeu? Os 4 verbos modais, may, can, could, would, são utilizados no presente e no futuro, present e future. Quando pedimos algo com can, significa que estamos sendo mais informais, porque conhecemos a outra pessoa. Além disso, podemos dizer que o can é mais comum no dia a dia para ser educado e mais formal. Utilizamos could, may, would. Lembre-se de que o verbo modal may só pode ser usado como primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. I e we. Já para negar permissão, devemos usar may not or can't. Ok? Então, temos aí também sobre o uso da forma negativa. E temos aqui um pequeno resumo do que foi isso que a gente acabou de ver nessa aula explicativa. Para oferecer conselhos ou dar sugestões às outras pessoas, use sempre should, shouldn't, ought to, not to. Ambos os verbos modais têm o mesmo sentido. No entanto, alguns gramáticos consideram o ought to mais formal. Aquela questão que eu falei para vocês, nós temos uns de uso formais e uns de uso informais. O must, como nós vimos em obrigações, até pode ser usado, mas teria um sentido mais forte. Gente, o must dá um sentido de arrogância, tá? É como se você fosse utilizar esse auxiliar de uma forma mais bruta, de uma frase mais bruta e mais arrogante, tá? Então, eu aconselho que use o should, ou shouldn't, ou ought to. O ought to, ought not to, ele quase não é conhecido e utilizado. Então, vamos utilizar mais o should e o shouldn't, ok? Por isso, deixamos o must na categoria daquilo que consideramos uma obrigação, um dever. Além disso, ao oferecermos uma sugestão, é bastante comum em inglês que o should seja precedido pela expressão I think, I don't think. Então, temos aí também uma observação